Bom dia, igreja! Estamos começando mais um culto online, mas eu creio que em breve nós estaremos juntos, louvando o nome de Jesus. Eu queria ler o versículo com vocês, que se encontra em Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Esse versículo fala que Deus será o nosso refúgio na hora da dor e que Deus nunca nos abandona. Ele está ao nosso lado, segurando a nossa mão nesse momento de dor ou até mesmo de alegria. Não esqueça jamais de que o Senhor é o nosso protetor. E se Ele fez ou deixou de fazer alguma coisa, é porque Ele nos ama e protege o seu povo. E a Ele seja todo louvor. Tenham calma, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Busque refúgio no amor de Deus, porque só nele encontramos segurança. Vamos orar. Pai amado, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Agradecermos porque estamos juntos aqui louvando e adorando o seu nome. Quero pedir para que aceite nosso louvor e para que abra nossas mentes para recebermos da tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para seguirmos firmes no seu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Assentado no trono de glória, reina sobre nós. O universo é sustentado pelo teu poder. O firmamento anuncia tuas obras e os céus declaram tua glória, Senhor. Só tu és Deus. Sem linguagem, sem som ou palavras, por toda a terra se faz ouvir. Grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Forte e poderoso nas batalhas, Senhor dos exércitos, Rei da glória, reina sobre todos, reina sobre nós. Reina, reina sobre nós, Senhor. Reina, reina sobre nós, Senhor. Sobre nós, o universo é sustentado pelo teu poder. O firmamento anuncia tuas obras e os céus declaram tua glória, Senhor. Só tu és Deus. Sem imagem, sem som ou palavras, por toda a terra se faz ouvir. Grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sim, forte e poderoso nas batalhas, Senhor dos exércitos, Rei da glória, reina sobre todos, reina sobre nós. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, o teu reino, seja feita tua vontade na terra. Venha sobre nós, o teu reino, seja feita tua vontade na terra. Venha sobre nós, o teu reino,
seja feita tua vontade na terra, como nos céus, como nos céus. Venha sobre nós o teu reino, seja feita tua vontade na terra. Venha sobre nós o teu reino, seja feita tua vontade na terra. Venha sobre nós o teu reino, seja feita tua vontade na terra, como nos céus, como nos céus, como nos céus, como nos céus. O trono do nosso Deus é para sempre. Esse reino de justiça, de paz e de alegria é para sempre. Nós não tememos o reinado do nosso Deus. Nós não tememos porque sabemos que Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Suas misericórdias se renovam toda manhã. A cada dia, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. O amor dEle, a sua bondade estão sobre as nossas vidas. Senhor e tu
louvor estará para sempre em meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, meu socorro e vitória estão em Deus. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará para sempre em meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, meu socorro e vitória estão em Deus. Engrandecer ao Senhor comigo, levantemos o seu nome, a nossa bandeira, nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso abrigo. Louvai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, que nele confia. Louvai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, que nele confia. O Senhor é bom, Ele é. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Declara aí, vamos lá. O Senhor é bom, Ele é. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Em todo tempo. Em todo tempo. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom, Ele é. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. Sim, Senhor. Nosso baluarte, nossa fortaleza. Aquele em quem confiamos, esperamos, porque sabemos que em todo tempo o Senhor é bom. Estamos guardados no Senhor, Deus. Estamos guardados. O Senhor é o nosso refúgio.
descanso em tua graça, eu descanso. Tu és a minha rocha, és a minha fortaleza, és a minha torre forte, és socorro na tribulação, és minha segurança, és a minha proteção. Estou seguro em tuas mãos, tu és a minha salvação, Senhor. Em tua graça eu descanso. Tu és a minha rocha, és a minha fortaleza, és a minha torre forte, és socorro na tribulação, és minha segurança, és a minha proteção. Estou seguro em tuas mãos, tu és a minha salvação, Senhor. Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e mais, meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte, Deus meu em quem confio.
confiamos em Tua bondade, Senhor. Confiamos, ó Deus, em Tua fidelidade, Senhor. O Senhor não falha. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos, ó Senhor amado. Esperamos, ó Deus, em Tua mão poderosa, Senhor, que nos livra, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Olá, queridos irmãos. Vamos participar agora dos dízimos, vamos participar também das ofertas, vamos trazer a casa do Senhor, como diz a sua palavra. Antes desse momento e orarmos também por esse momento, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Malaquias, no capítulo 3, verso 10 e 11. Vamos ler juntos. Esse versículo, ele traz, além de uma verdade, de uma ordenança do Senhor, ele traz também para nós uma promessa vinda de Deus. E essa promessa nós iremos nos apropriar nessa manhã. Amém? Vamos ler? Vamos ler juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Já observou que começou da parte de Deus a promessa sobre a sua vida, se você com obediência trazer à casa do Senhor os dízimos e as ofertas. E o versículo prossegue: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E nas duas promessas de Deus nesse versículo, ele conclui: diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, faça a prova do Senhor. Faça a prova do Senhor, obedecendo a sua ordenança. E se Ele não abrir as janelas do céu, como diz a sua palavra, e não derramar sobre vocês, sobre a minha vida, bênção sem medida, e Ele confirma: assim diz o Senhor dos Exércitos. Por causa de vocês, por vossa causa, eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da sua terra. Queridos, aí você pode incluir tudo. É a sua colheita? É o seu trabalho? Aquilo que traz a você renda, que traz a você uma vida financeira próspera. A palavra de Deus diz que Ele não deixará que o devorador consuma o fruto da terra. E Ele prossegue: e não deixará que a vide, a sua videira, seja estéril. E Ele conclui: diz o Senhor dos Exércitos. Vai aparecer agora no vídeo o número da conta, o nosso banco, e você está convidado a participar nessa hora. Todos aqueles que participam do Ministério Grão de Mostarda aqui em Brasília, na congregação do Sudoeste, poderão trazer agora os dízimos e ofertas. E os irmãos que congregarem em outras congregações, por favor, comuniquem-se com seus líderes de células, pastores. Eles trarão para você as informações para que você também contribua na sua congregação. Vamos ler mais um versículo? Enquanto isso, você vai
ministrando a Deus em adoração através dos seus dízimos e ofertas. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos apropriamos da Tua palavra nessa hora e em obediência trazemos ao Senhor os nossos dízimos, trazemos ao Senhor as nossas ofertas, para que não haja mantimento, não falte mantimento na Tua casa, Senhor Deus. Que a Tua graça possa estar diante dos irmãos e diante da Tua igreja, Senhor Deus. Que a Tua graça, Senhor Deus, possa alcançá-los, como diz a Tua palavra. O Senhor repreenderá o devorador. E a nossa vide não será estéril. Deus, em nome de Jesus, somos gratos. Amém. Bom dia, é com grande alegria que eu quero aproveitar essa oportunidade de, nesse domingo pela manhã, chegar à sua casa, chegar ao teu coração, e eu quero pedir que durante esse compartilhamento da palavra de Deus, você possa me dar a tua atenção, o teu coração, para que nós juntos possamos extrair o máximo dessa palavra que será compartilhada a partir de agora. Eu quero falar, irmãos e irmãs em Cristo, sobre o perdão. O perdão é a base, é o cerne, é o centro da vida cristã. E eu quero, antes de nós abrirmos o texto bíblico que vai pautar, que vai direcionar a palavra que será ministrada, eu quero fazer um breve comentário sobre perdão. Eu acredito que a maioria dos irmãos já estão, de alguma forma, muito, não só afeiçoados, mas inteirados sobre este tema do perdão. Mas eu tenho plena certeza de que Deus vai usar esse tema e vai trazer uma renovação na sua mente, no seu coração, diante do que nós vamos ministrar agora. O perdão, ele chega a ser até fácil a gente definir e conceituar. Nós poderíamos pegar uma definição de perdão, que é a remissão da pena, remissão de ofensa ou de dívida. Isso é uma definição de perdão. Agora, quando nós vamos para a prática do perdão, nós percebemos que tem uma distância muito maior. E aí nós vamos compreender por que essa distância ela se torna maior. Irmãos, tudo se torna mais complexo na prática do perdão por causa do pecado. Pecado, ele é uma ofensa direta. Antes de tudo, é uma ofensa direta a Deus. Por que que é uma ofensa direta a Deus? Porque pecado significa viver uma vida que não agrade a Deus. É perder o alvo de Deus. É perder o propósito de Deus. E quando nós falamos de pecado,
Às vezes a gente tende a se direcionar para alguma coisa que eu ou você ou alguém pratica, mas quando nós falamos do pecado, a origem dele está ali na queda do primeiro casal, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando eles pecaram, todos nós pecamos, nascemos pecadores. Por quê? Porque Adão era o representante, era a autoridade que representava toda a raça humana. E uma vez, através do primeiro Adão, houve a entrada do pecado, todos nós padecemos desse mal. E é claro que com esse mal, passado de uma geração a outra, nós vamos tendo o quê? Consequências do pecado, formas de pecado. Então o pecado, ele é grave na sua natureza, porque ele, antes de tudo, é uma ofensa a Deus. E como consequência, passa também a ser uma ofensa ao nosso semelhante, ao próximo. E os efeitos do pecado, nós temos aí, ao longo da história humana, vários efeitos. No ordenamento familiar, que nós tratamos tanto dentro do nosso ministério, nós percebemos o divórcio, a violência doméstica, os abusos de pais contra filhos, a violência entre irmãos e conflito, e assim nós vamos vendo isso sendo difuso no meio das relações humanas. Então o pecado, ele é grave e ele produz efeitos. E quando nós pecamos por meio de Adão, isso foi produzir uma cisão, uma ruptura do nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos que este relacionamento seja restabelecido. E como que ele poderá ser restabelecido? Através do perdão de Deus. Deus tratou com o antigo povo da antiga aliança, Israel, e ele agora trata com o povo da nova aliança através de Cristo, que é aquele que pode liberar perdão. Então, todo pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus e tem como consequência também uma ofensa em relação ao nosso semelhante, ao próximo. O pecado produz, irmãos, culpa. E ele tem efeitos tanto no nosso ser interior, no espírito, na alma, e ele produz também efeitos no corpo. Eu, como pastor e médico, eu posso afirmar isso. Grande parte de doenças físicas que nós temos hoje, elas têm a falta de perdão como causa, ou uma das causas de gênesis desses problemas que nós estamos vendo. Doenças e tantas coisas mais, como doenças na alma, a depressão, a automutilação e até o final disso, que pode ser o autoextermínio, o suicídio. Nós vivemos numa sociedade fragmentada, numa sociedade que está muito sofrida e doentia. E nós temos hoje, muitos especialistas falam que a solidão e a depressão têm sido o mal desse século. Por que eu estou trazendo esse breve comentário? Porque ele vai ser fundamental para que você aí na sua casa, com seus filhos, com a sua família, entenda a sua condição hoje em Cristo Jesus e o que era sem Cristo. E eu tenho plena certeza que Deus vai produzir algo extraordinário diante do que nós vamos compartilhar a partir de agora. Queridos, todos pecaram, todos, sem exceção, e destituídos estão, todos, sem exceção, da glória de Deus. Nós carecemos, precisamos, estamos necessitados do perdão de Deus. Não só do perdão do pecado adâmico, daquela herança maldita dos nossos primeiros pais, mas dos nossos pecados que nós, mesmo sem querer, praticamos diariamente, quer no pensamento, quer nas atitudes, quer nas ações. Então nós carecemos do perdão de Deus. Ao ser perdoado por Deus, na nossa conversão, e ali nós recebemos sim o cancelamento dessa dívida, dessa culpa, mas na caminhada cristã, nós, ainda que sem querer, ainda que sem intencionalidade, nós podemos muitas vezes ofender, ser ofendido, e nós precisamos do perdão de Deus sobre essa ofensa, sobre essa culpa, sobre essa transgressão, sobre esse pecado, para que a gente possa continuar andando em novidade de vida. E Deus é o maior interessado
em fazer com que a gente possa andar livre, completamente livre. E aí eu quero que você agora possa pegar a sua Bíblia aí, na sua casa, à mesa. Eu sei que a Bíblia já está aí, eu sei que os elementos da ceia já estão postos, há uma mesa e eu tenho plena certeza de fé que Jesus está com vocês aí na sua casa. E eu tenho certeza de que Ele vai falar, que Ele vai produzir algo maravilhoso na tua alma, no teu coração, no meio da tua família. Se eu pudesse, irmãos, ter a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e pudesse dar um subtítulo a ela, eu poderia, sem dúvida nenhuma, não teria um erro de chamar este livro, esta Bíblia, de um tratado de perdão, o livro do perdão, porque essa é uma história do início ao fim, de um Deus que ama e que vai ao encontro do pecador, do perdido, do doente, daquele que está em situação terrível, de abandono. E esse Deus, Ele vai ao encontro. E a prova desse encontro, desse amor, foi que Ele enviou o seu Filho, o único Filho, para poder ir ao encontro do pecador, para que ninguém pereça, mas que nós possamos ter a vida eterna. Então, eu posso, com certeza, dizer que este livro, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, é um livro, o livro do perdão. E eu quero agora que você vá junto comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 36 ao 50. Nós vamos agora nos deter a esta palavra que vai ser ministrada, e eu tenho plena certeza que os comentários que nós faremos, dirigidos pelo Espírito Santo, e as reflexões que serão feitas, elas vão produzir efeitos na tua vida. Abra o teu coração e acolha esta palavra, não como do pastor Nataniel, do irmão Nataniel, mas como palavra de Deus. Eu estou sendo apenas o canal, como tem sido o pastor Daniel e outros que têm nos antecedido nas ministrações aos domingos. Receba esta palavra agora da parte de Deus. Então nós vamos agora a Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao versículo 50. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, nós estamos falando quem? Da mulher pecadora, estando por detrás aos pés de Jesus, chorava copiosamente e começou a regar-lhes os pés com lágrimas e a enxugar-lhes com os cabelos de sua cabeça os pés, e beijava-lhe os pés e ungia seus pés com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros. Em algumas versões falam denários, que era uma moeda romana vingente, que era um dia de trabalho. 500 dinheiros e outros 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, Simão, qual deles o amará mais? Olha esta pergunta. Qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher,
disse a Simão: vês tu esta mulher? Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste ósculo, Simão, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, Simão, mas esta mulher ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa, que eram também fariseus, na casa de Simão, começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eu quero orar agora para nós continuarmos a nossa ministração, trazendo comentários e reflexões, mas eu tenho plena certeza que se o Espírito Santo não trouxer discernimento, trabalhar em nós, é possível que seja mais uma informação, uma história, e ela pode não produzir os efeitos que nós esperamos em Cristo, que produza em cada um de nós. Senhor, eu quero agora colocar essa passagem bíblica, essa história de fato real, dessa mulher pecadora na casa de Simão, o fariseu, e Jesus estava naquele jantar. Mas eu quero, Pai, que o Senhor possa fazer com que cada um dos ouvintes dessa palavra possa ouvir, acolher essa palavra, trazer para os nossos dias e pedir que a tua unção, que a tua graça, que o teu Espírito possa produzir em nós o mesmo sentimento, o mesmo quebrantamento, a mesma atitude que teve naquela mulher pecadora, Senhor. Carecemos do teu amor, carecemos da tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão. Eu oro e peço que o Senhor me dirija e nos conduza a todos nós com muita graça, de modo que o Senhor possa produzir transformação, mudança não só de mente, mas mudança de coração em todos nós. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma história que toca muito, irmãos. Toca muito a minha vida. Quando eu fui solicitado a dar essa palavra, e sempre que eu recebo esse convite, eu peço a Deus em oração: Senhor, eu podia pegar palavras que eu já tinha dado no passado, ministrações que nós temos hoje no Ministério Grão de Mostarda, não há problema nenhum. Mas eu peço: Senhor, me dá um tema, me traz um texto, me mostra o que o Senhor quer produzir na minha vida, na minha casa, para que eu possa liberar essa palavra para os meus irmãos em Cristo, aonde eles estiverem. E Deus me trouxe esse texto. E eu senti direção de Deus para se falar sobre o perdão como cerne da vida cristã, como a essência da vida cristã. E a base bíblica para esta palavra foi esse texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Uma história muito rica, com muitos detalhes, com muitas reflexões, mas eu tenho plena certeza que vai levar uma prática de vida. Aqui nós temos uma história de perdão de Deus por meio de Cristo. Mas essa história de perdão divino de Deus, ela precisa também produzir o perdão nos nossos relacionamentos com nossos semelhantes, com nossos irmãos, nossos parentes, nossos vizinhos. Eu recebi o perdão de Deus. Eu sou uma pessoa hoje perdoada em Cristo Jesus. E como eu fui perdoado, eu preciso também ter uma atitude e uma prática de perdão em relação às situações do meu dia a dia. Ou que eu ofendo alguém, ou que eu sou ofendido, não importa, irmãos.
Importa que não é uma opção a questão de perdão. O perdão não é só algo que Deus espera, é algo que Ele exige de nós. A lei de Cristo é resumida no amor a Deus, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso espírito, e ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Então nós recebemos o perdão de Deus e nós precisamos também fazer com que isso seja liberado e rápido. Nós não podemos reter o perdão. Nós não podemos deixar o nosso coração brotar raiz de amargura. E nós sabemos que a nossa sociedade nos nossos dias, ela está cada vez mais fragmentada, principalmente porque aquele dia, o grande dia, se aproxima. E o nosso desafio hoje é lidar com essas situações de conflitos, de rupturas, de ofensas, de mágoas, de culpas. E não é algo longe, irmãos. Nós podemos ser visitados por esses sentimentos de raiva, ressentimento, desapontamento, inclusive dentro da nossa casa. Quer no relacionamento conjugal, quer no relacionamento com os filhos, entre irmãos, entre parentes e também na nossa família de fé, no ministério. Mas nós precisamos entender que no passado, onde nós estávamos, qual era a nossa condição, nós tínhamos uma condição como essa mulher, pecadores. E a ira de Deus estava sobre nós, mas por causa do quebrantamento, por causa da atitude humilde, o Senhor nos lavou, nos purificou, nos perdoou. E agora nós somos pessoas perdoadas. E ao ser perdoado, eu preciso agora ter uma atitude, uma ação de perdoar em qualquer situação. Irmãos, a definição, como eu botei no início, ela é até fácil de ser definida. Mas o Evangelho não é só um conjunto de regras, ou conceitos, ou filosofias que não tem uma prática concernente. O Evangelho é vida, é prática. O Evangelho é, eu fui perdoado e eu tenho que perdoar. A lei de Cristo não me dá opção ou alternativa. Ela exige, mas não é uma exigência que Deus espere que eu faça sozinho. O Espírito de Deus habita em mim, habita em ti e vai nos capacitar no exercício do perdão. Aí eu quero agora me ater ao texto de Lucas 7, do 36 ao 50. Nós temos agora aqui nesse jantar, é um jantar, é uma refeição. À noitinha, os convidados estavam chegando e Simão, o fariseu, fez um convite a Jesus. Seja tendo ele como profeta, seja tendo como mestre. Eu não sei a expectativa no início desse texto que Simão tinha. Por que convidou Jesus? A reputação de Jesus já estava, a fama de Jesus estava difusa em todo Israel, principalmente na região da Galileia, onde estava acontecendo esse evento. Alguns autores acham que esse jantar deve ter sido em Jerusalém, mas a maioria acredita que foi próximo a Cafarnaum, ali na Galileia, nesse início do ministério de Jesus. Mas Simão, como fariseu, e eu queria me deter um pouquinho, o que é o fariseu? Querido, o fariseu, a origem dos fariseus, ela remete ao pós-cativeiro na Babilônia, aos 70 anos que o povo ficou sendo dominado pelos babilônicos e depois caiu no Império Medo-Persa, e aí Ciro e depois Dario fizeram o quê? A liberação do povo de Israel, e eles foram em caravanas, em grupos, através de Neemias e Esdras, e ali, nesse tempo, formou um grupo de pessoas que eram atentos à lei, que liam aquilo que estava escrito, né, os pergaminhos, ensinavam o povo, e os fariseus têm sua origem ali, nesse período de cativeiro babilônico. Um pouco também do cativeiro medo-persa. Mas a preponderância dele, o auge deles, a importância dos fariseus veio principalmente depois dos macabeus, que é um período que antecede ali aquele período do domínio romano. Mas eles chegaram nos dias de Jesus com uma força tamanha, que eles faziam parte de um grupo religioso dentro do judaísmo, que eles cuidavam das sinagogas e eles cuidavam, eram os líderes que estavam mais diretamente ligados ao povo. Mas, queridos, eles se destacavam como fiscalizadores. Eles fiscalizavam as pessoas para ver se elas estavam vivendo a lei nos seus mínimos detalhes.
Eles eram chamados de legalistas, porque eles iam aferir, a ponto de exigir dízimo contando cada parte, a fim de exigir se as pessoas oravam ou não. Eles eram fiscalizadores. Só que eles olhavam muito mais da vida dos outros e não atentavam para a sua própria vida. É tão que Simão tem um conceito tão elevado de si mesmo, de achar que ele era o quê? Um santo, uma pessoa moralmente elevada. E ele faz o convite a Jesus, recebendo como mestre, recebendo provavelmente também como um profeta, alguém enviado da parte de Deus. E ao receber Simão, e é interessante a gente entender um pouco dos costumes da Palestina, daqueles dias, que quando se fazia um convite a uma pessoa ilustre, você recebia na sua casa, você era um anfitrião, recebia o hóspede, e aquele que vinha para a sua casa como uma pessoa ilustre, era recebido na porta pelos servos com uma bacia de água e uma toalha para lavar os pés. A gente sabe que era uma terra muito empoeirada, estrada empoeiradas, e muitos, esses ilustres, vinham com os pés sujos, e o hóspede, ele tratava, o anfitrião tratava o hóspede com essas gentilezas de lavar os pés, não ele próprio, mas seus servos. E ao Jesus entrar ali, não tinha uma bacia, não tinha uma toalha. Quando Jesus se aproximou da mesa, e eu quero que você agora mentalize, essa mesa não é uma mesa semelhante à nossa, era uma mesa redonda e bem baixa, Ela não tinha muita altura, onde as pessoas sentavam, e não só sentavam, se apoiavam, mas se reclinavam sobre a mesa. E ali, Simão, que era o anfitrião, recebe Jesus, colocou do seu lado, e ficou aquela mesa em forma de U. E aí o que acontece? Jesus está ali com o grupo de fariseus, está Simão, e aí chega aquela mulher da cidade, uma mulher pecadora, e todos os autores há consenso em dizer que essa pecadora era uma prostituta. E ela, com certeza, vendo o que Jesus já estava fazendo, curando os cegos, dando vista aos cegos, fazendo o coxo andar, libertando pessoas cativas pelo diabo, esta mulher, com certeza, ela viu a necessidade que ela tinha, a sua condição de pecadora, mas ela viu em Jesus aquele que podia fazer algo por ela, mudar a sorte dela, mudar a identidade, mudar a vida dela. E esta mulher, ela vence todas essas barreiras, porque jamais, no costume de um judeu, de um fariseu, de um religioso, uma mulher, mesmo tendo uma grande reputação, poderia se aproximar na mesa onde estavam reunidos homens. A cultura não permitia isso. Agora, quanto mais uma mulher pecadora, e esta mulher, mesmo na condição de mulher, ela vence esse obstáculo. Ela também na condição de pecadora, na casa de um fariseu, e ela sabia bem o que significava um fariseu, um fiscalizador, aquele que acusa, aquele que é legalista. E ela vai por trás, ela não entra no meio do círculo, que a mesa está um U, ela vai por trás. E quando Jesus percebe aquela mulher está chorando copiosamente, e as lágrimas lavando, como nos pés de Jesus, e ela lavava os pés de Jesus com suas lágrimas. E ela tirou aquele véu, porque era uma agressão na cultura judaica, uma mulher soltar os cabelos. Isso era sinal de que esta mulher não era de boa fama. Isso não era de uma mulher digna, mas aquela mulher solta os cabelos. E eu tenho plena certeza de que Simão, já sabendo quem era, percebeu uma erotização, uma sensualidade, porque dentro do coração de Simão, ele via não uma mulher, mas ele só via pecado, ele não via dignidade. Mas aquela mulher solta os seus cabelos e começa, como se fosse uma toalha, enxugar os pés de Jesus, chorando copiosamente. E ela parou por aí? Não. Ela pegou um vaso de alabastro. Esse vaso, que é de alabastro, ele serve para conter essência. E ela tinha uma essência muito cara. Uma essência que podia custar muitos dias de trabalho. Alguns autores falam que era o trabalho de 1 ano. Então era uma essência cara. Provavelmente ela utilizasse nas suas relações, dentro das suas relações promíscuas, dentro da prostituição, para ela poder oferir alguma coisa naquelas relações ilícitas. Mas aquela mulher pega aquele vaso, e ela está determinada, e ela quebra, rompe aquele vaso e aquele perfume, e ela agora unge os pés de Jesus.
beijando, e ela agora coloca a unção sobre os pés de Jesus. E quando nós olhamos o texto bíblico, Simão, ao ver isso, o fariseu, ele pensa consigo e diz: se este homem que entrou na minha casa, este ilustre que entrou na minha casa, bem soubesse quem é esta mulher, ele não permitiria, porque o conceito de santidade naqueles dias era um conceito onde você tinha um conceito de si mesmo de uma forma muito elevada moralmente. E você tinha pessoas marginalizadas, publicanos, que eram os cobradores de impostos. Nós tínhamos prostitutas e muitas pessoas marginalizadas, os samaritanos e tanto. Então Jesus ali, ele quebra um paradigma. Jesus ele vem para acolher. Jesus veio para salvar todos os homens, sem exceção. Mas o que ele espera encontrar no coração de cada um que se depara com ele é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração arrependido. Aquela mulher, ela se apresenta nessa condição: eu sou pecadora, eu estou carente, eu vou perecer. Mas ela agora toca em Jesus, e não é só um toque comum, ela se quebranta, ela chora, ela rasga o seu coração diante de Jesus. E Simão, num julgamento, de uma forma tão cruel, ele não olha o que ali está uma mulher, a ponto de Jesus perguntar para ele: Simão, vês esta mulher? Jesus não disse: Simão, vês uma pecadora? Porque Jesus vê a dignidade, ali há uma mulher. Se fosse um homem, ali há um homem. O que Jesus está atento é que ele ama este pecador. E ele sabe que há poder nele para perdoar pecados. E aquela mulher está numa condição de quebrantamento. E ela recebe o perdão de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu estou aqui numa alegria, me contendo, porque eu estou com 20 anos de conversão. Fui criado num lar cristão. Meus pais se quebrantaram um dia, receberam o perdão de Deus, perdoaram, foram muito ofendidos, mas entenderam que o perdão não é uma opção, é um mandamento. Mas eu fui me converter depois. Dentro do ministério Grão de Mostarda, houve aquela conversão literal. Não que meus pais eu não tivesse ainda, porque eles já oravam. Várias pessoas já vinham orando acerca da minha vida. E naquele dia que eu ouvi a mensagem do Evangelho, que ela foi acolhida no meu coração, eu vi a minha condição de pecador. Ai de mim, Senhor, que vou perecer. Ai de mim, Senhor, porque sou o maior dos pecadores. Nesse momento, eu recebi o perdão de Deus. E olha, irmãos, eu não digo que é fácil. Não entenda aí, na sua casa, achando que eu estou trazendo essa mensagem como algo fácil. Na nossa carne é impossível liberar perdão. Mas o Espírito de Deus que habita em mim, habita em você, na vida de todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, nós temos sim a condição da parte de Deus de poder liberar o perdão para todos aqueles que nós ofendemos ou somos ofendidos na jornada cristã. Deus nos capacita. O nosso Deus é o nosso Jeová Essede, o Deus que faz a aliança, meu irmão, o Deus que cumpre a aliança, mas o Deus também que nos ajuda no cumprimento dessa aliança, desse amor demonstrado, desse perdão liberado. Não é sozinho, irmãos. Nós temos da parte de Deus o Espírito Santo habitando em nós, o Consolador, o encorajador, aquele que intercede por nós até quando está difícil orar. Ele ora, ele intercede o nosso gemido. Irmãos, vê Simão, esta mulher. Eu compartilhei essa palavra com a minha família. Peguei Sofia, Natan, Denise, li o texto e perguntei para eles: existe hoje, Denise, Natan, Sofia, algum grupo de pessoas ou um tipo de pessoa que você não consegue, você tem dificuldade em sentar à mesa com essa pessoa? Num culto cristão, numa célula, que você começa a ficar constrangido, desapontado, às vezes até acusando aquele líder
que levou aquela pessoa. Se você tem essa dificuldade hoje de lidar com essa situação, irmãos, se você tem essa situação, olhe para Jesus, que é o nosso modelo. O modelo de Jesus é acolher. Não importa que pecado foi praticado. E aqui, irmãos, eu não estou diminuindo a gravidade do pecado e suas consequências. Aqui eu não estou sendo leviano, como nós estamos vendo hoje, parte da igreja dizer que não importa, venha e fique como está. Outros dizendo que não há mais pecado. Não, a sociedade ela diz que não existe pecado, mas a palavra de Deus afirma que o pecado nos separou de Deus. E que se não houver perdão da parte de Deus, nós vamos continuar separados de Deus. O que nós estamos trazendo aqui é uma palavra do Evangelho, as boas novas de Cristo, dizendo que há perdão para qualquer tipo de pecado. Eu entendo que as consequências possam até ser diferentes. E às vezes, nos nossos conceitos humanos, a gente muitas vezes cria uma hierarquia de pecados. Pecadinhos, médios pecados ou grandes pecados. Deus não trata dessa forma. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vê, Simão, essa mulher. Eu entrei na tua casa, Simão. Tu deveria estar me recepcionando através do teu servo com a bacia com água, lavado os meus pés e enxugado com a toalha. Tu não fizeste isso. Tu poderia estar me dando um beijo no rosto, como um gesto de boa recepção, como era comum. Mas tu não fizeste isso. Mas essa mulher não foi só o meu rosto, não. Ela beijou meus pés. Simão, tu poderia, já que estava me recebendo na condição de enviado de Deus, ter ungido com qualquer unguento, e não falta na tua casa, e ungido a minha cabeça. Mas essa mulher quebrou um vaso que era precioso, e um conteúdo preciosíssimo, e ela não colocou na minha cabeça, mas ela lavou os meus pés. Irmãos, Simão, o fariseu, representa a religiosidade. Cuidado, irmãos, com a religiosidade, porque ela cria um protocolo, ela molda um sistema de valores, que a gente vai começando a dizer, esse pode, esse não pode. Esse entra, esse não entra. Irmãos, o Evangelho é a boa nova de Cristo Jesus de aceitação, de acolhimento do pecador. É por isso que nós estamos aqui como igreja. Eu participei de um grupo online, de uma videoconferência com homens, e eu trouxe essa consideração para eles, que grupo de pessoas ou que tipo de pessoas eles tinham mais resistência a compartilhar, a sentar à mesa. E alguns falaram alguns tipos de pecados, de prostituições, de pecados sexuais, drogados, outros que cantam alguns tipos de músicas com um conteúdo realmente pobre, rasteiro. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que este evangelho que me alcançou há 20 anos atrás, pegou um pecador que não vale a pena agora eu abrir essa lista de dívida, que não era pouca. Muitos pecados. Mas aqui vocês estão vendo, através dessa celebração, dessa oportunidade, um pecador perdoado. Um santo, porque foi santificado por Cristo, tentando não pecar. Mas se pecar, eu sei que eu tenho da parte de Deus aquele que pode perdoar meus pecados diários. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Temos da parte de Deus. Não vou usar isso como prerrogativa de continuar pecando. Não. Quem age assim não conhece, não recebeu o verdadeiro perdão. Eu não estou falando de uma atitude de continuar pecando. Eu não estou falando de trazer o pecado para que a graça seja maior, longe disso. Mas o que eu estou dizendo é que Deus deseja salvar todos, inclusive o fariseu, Simão o fariseu. Mas ele não viu necessidade dessa salvação. Ele não viu carência nesse sentido. Mas aquela mulher pecadora, ela venceu barreiras, ela ultrapassou, mas ela chegou até Jesus. Eu quero, meus irmãos, chegar a essa parte final aqui da minha ministração, falando da prática do perdão.
Irmãos, o perdão na vida cristã está no centro do Evangelho de Cristo, no centro das boas novas de Deus para a humanidade. Não é algo, queridos, que Deus espera que façamos em relação às pessoas que ofendemos ou que nos ofenderam. É uma exigência da lei de Cristo, a lei do amor, a liberação do perdão. Se diante de nós está o perdão que recebemos da parte de Deus por meio de Cristo, certamente estaremos em plena condição de liberar o perdão diante das ofensas que recebemos todos os dias. Perdão é um ato da vontade, não é um mero sentimento. Jesus é o nosso modelo de aproximação dos pecadores. E Ele veio para curar, Ele veio para buscar os perdidos, Ele veio para libertar os cativos, como eu e você. Sempre que houver um coração humilde, contrito, arrependido, o perdão de Jesus chega. Que nessa noite, nessa manhã, diante dessa palavra, diante da sua família, faça uma reflexão aí. Nós teremos daqui a pouco a ceia. E é uma grande oportunidade para você pensar, o que significa essa mesa posta? O que significa esses elementos postos? O que significa a presença de Jesus invocada ali quando nós recebemos por fé? Ele quer te perdoar, continuar te perdoando. Não só aquele perdão que foi fundamental do perdão da herança adâmica, mas os teus pecados diários. Esse tempo de crise que nós estamos vivendo no nosso país, onde muitas coisas estão fragmentadas, disputas sobre política, sobre tantos temas que têm causado ódio, separações, muitos não querem mais nem se ver, e nós não podemos entrar nessa, irmãos. A casa do Senhor Jesus, ela tem muitos lugares ainda, Ele quer a casa cheia, e nós vamos levar essa mensagem de boas novas, de aceitação, não uma aceitação para permanecermos como nós éramos, mas uma aceitação para que Ele possa dizer, como Ele disse para aquela mulher pecadora, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher saiu, salva, perdoada, e a Shalom, o perdão de Deus, chegou ao coração dela. Certamente, o ódio que ela tinha daqueles que levaram ela à condição de prostituição, ela agora era uma mulher para liberar perdão aos seus ofensores. E muitas vezes, se ela ofendeu pessoas, acabando muitos casamentos, tirando muitas vezes a pureza de muitos jovens pela vida que ela levava, ela também certamente iria fazer a correção dessas coisas. Eu quero orar, finalizando esse momento. Pai, eu quero te agradecer essa maravilhosa e santa oportunidade que o Senhor nos deu para ministrarmos essa palavra de boas novas, de amor, de perdão, de graça, de misericórdia. Que o Senhor possa ter trabalhado no coração de cada uma das famílias que estão à mesa com seus filhos, com seus parentes, com seu cônjuge. E eu tenho plena certeza de fé que essa ministração chegou ao coração dos meus amados irmãos e irmãs em Cristo. E que nós possamos ver a nossa vida sendo tratada corretamente, Senhor. Livra-nos das discussões periféricas, daquilo que só separa, daquilo que promove quebra de relacionamento. Nós fomos chamados a exercer o ministério da reconciliação, o ministério do perdão. E nós te agradecemos por meio dessa palavra, o perdão que o Senhor me concedeu, o perdão que o Senhor nos concedeu. E queremos andar em novidade de vida, liberando perdão para todos aqueles que nos ofendem ou que nós venhamos a ofender. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe sempre. Bom dia, queridos. Estamos aqui felizes, em família, com muita saudade dos irmãos, né? Esse tempo a qual nós estamos afastados, a gente tem visto o quanto é difícil, né? Ficar longe dessa família, grão de mostarda, a qual nós gostamos muito nesse ministério de beijos, abraços. Então é com muita alegria que hoje nós estamos aqui em família, né? E um momento muito especial como esse, que eu gostaria de estar orando, né? Por nossa família,
Ministério Grão de Mostardas, pelos irmãos que estão firmes conosco, né? Nesse propósito, com essa unidade que nós temos visto dos irmãos, né? Uns ligando para os outros. Então, graças a Deus por esse ministério que o Senhor nos deu, tão abençoado. Eu queria ler aqui com vocês, lá em Colossenses 3, versículo 15, 16 e 17, onde fala: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração nessa manhã, né? Que nós possamos prestar nossa gratidão ao Senhor, né? Por nossa família, por nosso ministério. Que Deus possa, nessa hora, estar sobre nossas vidas, né? Nos orientando, que nós possamos ouvir a voz do Senhor. E nesse momento, eu queria pedir aos irmãos que estão aí nos ouvindo, juntem, né, a sua família nessa hora, que vocês possam orar uns pelos outros, intercedendo, ministrando na vida dos seus filhos, do seu cônjuge, né? Então, que Deus possa habitar no meio da nossa família, nesse ministério tão precioso que é o grão de mostarda que Deus nos deu. Então, que nós possamos, irmãos, nessa hora, juntos, né? Junte aí a sua família, vamos orar conosco esse momento tão especial. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Pai, o Deus poderoso, o único que pode fazer todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele Deus, Pai, que nos ouve, aquele Deus que nos orienta, esse Deus que nós servimos. Pai, nesta hora, Pai, eu clamo a Ti. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Derrama da Tua graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que nós possamos, Pai, como um só corpo, ouvir a Tua voz, seguir os Teus passos, Jesus. Ah, Deus, como nós precisamos do Senhor, Pai. Deus, nós estamos vivendo momentos muito diferentes em nossa sociedade, em nossas casas, Pai. Deus, mas nós te pedimos a Tua proteção, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos, Pai, sermos, Deus, direcionados pelo Senhor em tudo que venhamos fazer, Senhor. Em nossa casa, em nosso trabalho, Senhor. Deus, usa-nos, Senhor, aonde nós estivermos, Pai. Tu és o Deus, o único, Senhor, que pode, Pai, transformar, Senhor. E nesta hora eu te peço, vem com a Tua mão poderosa, transforma a nossa família, transforma os nossos familiares, Senhor. Abençoa esse ministério tão rico, Senhor, que nós temos, que é o Ministério Grão de Mostarda. Venha sobre nós, Espírito Santo. Capacita todos os nossos pastores, Senhor, espalhados pelo Brasil, aonde eles estiverem, Senhor. Em nome de Jesus, traz, Senhor, uma unção poderosa, Senhor, uma capacitação do Senhor, e que eles possam sentir a Tua presença, o Teu direcionamento para cada congregação, Pai. Em nome de Jesus, Deus, cuida do nosso ministério, Senhor. Reaviva o nosso ministério, Senhor. Nós aprendemos, nós cantamos que a Tua presença muda tudo, Senhor. E nós queremos isso para a nossa casa. Nós queremos isso para o nosso trabalho. Nós queremos isso para o nosso ministério. Nós queremos isso para a nossa nação, Senhor. Abençoamos a nação brasileira nesse momento, Senhor. Os nossos governantes, o nosso presidente, Senhor. Derrama, Pai, da Tua paz nessa nação, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa nação. Ó Deus, que
Tu possa, Deus, nos ensinar, Senhor, a honrar as autoridades todos os dias de nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus amado, pelo privilégio de te servirmos, Senhor. Obrigada pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesta manhã, ouvindo a voz do Senhor, aprendendo mais do Senhor, louvando ao Senhor, ouvindo, Pai, a Tua voz. Espírito Santo de Deus, te convidamos. Tu és bem-vindo em nossa casa, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Cuida da nossa família, Senhor. Muito obrigada, Paizinho. Estamos aqui para te servir, Senhor. Estamos aqui para cumprir o teu propósito, Senhor. Obrigada por esse propósito, por esse plano tão maravilhoso, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada mesmo, Pai. Somos gratos como família e como ministério. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos, vamos agora para um momento ímpar na nossa celebração. Como falou o pastor Nathaniel, para que a gente se preparasse para esse momento, né? Se você ainda não teve a oportunidade de separar os elementos para participar junto em família, como estamos aqui com a Estela, com a Flávia, a Morena, você tem essa oportunidade nesse momento. Prepare os elementos. Prepare o pão, o cálice com suco de uva. Isso é um memorial que o Senhor Jesus deixou para nós. E vamos praticar isso nessa hora. Momento ímpar na vida da igreja. Porque existe um poder nesse memorial. Existe algo de especial que o Senhor Jesus deixou para nós. Convido os irmãos a ler no capítulo 26, do verso 26 ao 28 do livro de Mateus. Vamos ler juntos? Enquanto comia, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Você compreende, queridos, como esse momento é especial para os cristãos? Porque nós celebramos nesse momento o que Jesus fez por nós. Ele entregou a sua vida e nos deu esse momento como memorial para que nós celebrar, para uma grande celebração em família.
Vamos fazer isso juntos? Eu ainda quero ler o versículo que encontra-se lá em 1 Coríntios 11. Eu não vou ler todo o texto que fala a respeito da ceia, mas antes da Flávia orar, abençoando o pão, abençoando o vinho, o suco de uva, nesse memorial, eu quero ler com os irmãos. Vamos ler então? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse é o nosso memorial. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos orar? Você já preparou os elementos? Você já chamou todos os membros da família para estar juntos? Então a Flávia vai orar, abençoando o pão, abençoando o cálice, e aguarde, porque a gente vai tomar junto. A gente vai fazer esse memorial juntos, em família. Quando eu disser para você comer o pão, aí comeremos todos juntos. Quando eu disser para você tomar o cálice, faremos isso também todos juntos. Amém? Vamos orar então? Deus querido, Deus amado, mais uma vez, Deus, clamamos ao Senhor, Deus. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento tão especial, tão precioso em nossas vidas, Pai, que é participar dessa ceia junto com os nossos irmãos, Pai. Obrigada, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, a Tua morte ali na cruz, Pai. E agradecemos, Deus, pela Tua bondade conosco, Senhor, pela Tua misericórdia conosco, pelo Teu corpo, Deus, que foi dado em favor de nossas vidas, Pai. Obrigada por esse pão que representa esse corpo tão precioso, Pai. Nós Te amamos, Jesus, Te amamos, Senhor. Estamos aqui para Te servir. E nesta hora nós lembramos, Pai, desse corpo que foi dado, Pai, com tanto amor por nossas vidas. O Teu sangue precioso, Senhor, que hoje representa esse suco de uva, Senhor. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Deus. Obrigada por tanto amor, Senhor. Deus, nós Te pedimos perdão, Pai, perdão dos nossos pecados, Senhor. Renova a Tua aliança conosco, Senhor, nessa hora. Renova a Tua aliança com a nossa família. Renova a Tua aliança com o Ministério Grão de Mostarda, Senhor. Que hoje, Pai, juntos, em unidade, nós declaramos que reconhecemos que Tu és o nosso Senhor Jesus. Reconhecemos que Tu és um Deus tremendo, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Como é precioso, Senhor, estarmos aqui, Pai. Vivendo, Pai, esse momento, Deus. Esse momento, lembrando, Deus, trazendo à memória, Senhor, tudo, Deus, que Tu, ó Deus, passaste, Deus, naquela cruz por nós. E nós reconhecemos, Deus, reconhecemos toda a bondade do Senhor, Pai. E agradecemos, temos o nosso coração rendido ao Senhor nessa hora, com essa lembrança, com esse amor que nos surpreende a cada dia, Senhor. Obrigada porque Tu nos escolheste, Senhor. Obrigada, Deus, por esse momento tão especial, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pegue o pão agora, junto em família. Vamos comer juntos. Vamos celebrar juntos o corpo de Cristo.
Vamos juntos, queridos. Aleluia. Louvado seja Deus. Pega agora o cálice. Juntos. Todos juntos. Não deixe ninguém de fora, querido. Todos juntos. Vamos celebrar a nova aliança em Cristo Jesus. Faça isso agora, queridos, em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, é isso que marca nossas vidas. Um memorial como esse, celebrando aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Aquilo que nós somos em Cristo Jesus. A aliança salvadora de Cristo Jesus. Celebramos nesse momento, queridos. Aleluias. Aleluias. Queremos encerrar nesse momento louvando a Deus em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós, mas algo especial que aconteceu no nosso meio, no Ministério Grão de Mostarda, quando nós nos mobilizamos juntos em oração. Ficamos muito apreensivos em relação ao nosso irmão Fabrício, em relação à nossa irmã Ada, ao Dudu, né? Como ficamos apreensivos por tudo que estava acontecendo com aquela família, mas nos mobilizamos em oração, nos unimos em oração, e o Senhor Jesus fez uma grande obra na vida daquela família, e nós queremos nessa hora agradecer ao Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, como disse em sua palavra, o Senhor dos exércitos que estava conosco. Ele foi à frente e nos trouxe a salvação. Por causa de vós, eu repreenderei o devorador, diz o Senhor dos exércitos. Aleluias! Salmo 91, queridos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu, queridos, não serás atingidos. Aleluias, aleluias. Vamos adorar a Deus. Vamos encerrar agora orando ao Senhor em agradecimento. Deus querido, Deus amado, glorificamos ao teu nome. É um privilégio, Deus, louvar ao Senhor. É um privilégio adorar ao Senhor, Deus. É um privilégio estar em família, ó Senhor Deus, unidos num propósito só, Deus, num propósito apenas, Deus. Porque é o Senhor, Deus, que nos fortalece. É o Senhor, Deus, que coloca sobre nós a tua mão, Deus, e nos sustenta e nos traz a paz. O Senhor, Deus, é a nossa bandeira, Senhor Deus. O Senhor é o nosso escudo e broquel, Senhor Deus. Louvamos ao teu nome, Deus. Nos dá uma semana abençoada na tua presença, Deus. E mais uma vez nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de te servir, Deus. Obrigado pela vida da Ada, Deus. Ah, Deus, completa a obra na vida da Ada, Deus.
Obrigado pela vida do Fabrício e pela vida do Dudu, Deus. Como foram abençoados. E juntamente com ele, toda essa família Grão de Mostarda foi abençoada, Deus. Obrigado por fortalecer a nossa fé, Jesus. Obrigado, porque o Senhor é bom. Aleluias. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Tenham uma excelente semana, em nome de Jesus.